Minha Bíblia não voltou para minha mão ainda, eu peguei a Bíblia alheia. Aleluia. Mateus capítulo 5, agora tá bom, hein? Deus abençoe. 5, 1 e 2. Todo mundo achou? Amém? Jesus profere o sermão do monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... A igreja pode se assentar, amém? Eu não sei se todos os irmãos estavam aqui na ceia, mas nós encerramos a campanha dos 12 dias com esse texto de Mateus 5, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E na verdade eu não vou lê-las agora com a igreja, porque eu vou ler durante a transmissão da mensagem. Amém? O Senhor, Ele tem falado há alguns dias ao meu coração sobre essa palavra. E eu não sei se todos os irmãos se lembram ou sabem, mas na verdade o Sermão do Monte, ele não é apenas o capítulo 5 de Mateus, é o 5, 6 e 7, né? Então eu conversei com o pastor, né? E nós achamos por bem, em vez de passar esse texto tão rico, né, de uma maneira corrida, que nós dividiríamos em algumas pregações. Então na ceia eu comecei, hoje eu vou ir mais um pouquinho. E aí, é claro, depois vão ter outras pregações, pastor Eduardo, pastor Wellington, os presbíteros, e aí quando a Liliane tiver a oportunidade de novo, a gente pega mais um pouquinho, amém? E eu sei que o pastor já orou, mas eu sinto profundamente no meu coração, antes de iniciar essa exposição, de orar com você mais uma vez, amém? Hoje é domingo, né? Alguns consideram o último dia da semana, outros consideram o primeiro. Eu não sei como você considera, né? Mas isso não muda o fato de que hoje é o dia que você vem à casa do Senhor. E quando você vem à casa do Senhor, não é por acaso. Você sai da sua casa, deixa os seus afazeres, alguns deixam até uma parte da família que não vem cooperar juntamente, ou aquele que não está bem, né? A irmã Luciane, interceda por ela, ficou em casa porque não está bem hoje. Acontece, né? E você teve a oportunidade de vir até aqui. E você veio, eu tenho certeza, com 2 propósitos. Que era entregar o seu culto de louvor ao Senhor. Talvez esse tenha sido o seu único culto da semana, né? O dízimo do seu tempo em igreja que você veio trazer para o Senhor hoje. Talvez já tenha tido outros. Mas além de entregar o teu culto, eu tenho certeza que você veio buscar algo do Senhor. Que você veio colocar no altar do Senhor aquela dificuldade, aquele problema, aquela situação que você não está sabendo muito o que fazer. E eu tenho certeza de uma coisa: todos nós estamos na casa do Senhor porque nós precisamos de alimento, nós precisamos de força, de vigor, porque os problemas eles podem ser enormes, mas o que vai fazer a diferença de como nós vamos enfrentá-los é como nós estamos na presença do Senhor. É o quanto de Deus tem dentro de nós. Você pode ter a opção de escolher encher o teu coração, encher a sua mente dos seus problemas, como você tem a opção de colocar eles para fora, entregar eles na mão do Senhor e encher a sua mente e encher o seu coração de Deus. Amém? Então eu quero orar com você, que nesse momento você se desligue de todas as coisas. Só pense algo se for para colocar diante do Senhor. Se não for assim, deixa para depois. Amém? Ó Senhor Deus e Pai, Deus de maravilha, Pai, nós estamos, Senhor, nessa noite aqui, Pai, na Tua casa, Senhor. Pai, eu estou aqui diante da Tua igreja, Senhor, com a Tua palavra aberta, Pai, para ser ministrada, Senhor Jesus Cristo, ao meu coração e ao coração da Tua igreja, Pai, do Teu povo. Senhor, eu louvo a Ti, Pai, porque grandes obras, Senhor, Pai, grandes maravilhas, Deus, o Senhor tem feito. Pai, eu sei, Deus, que são tantas, ó Pai, tantas as lutas, as dificuldades, ó Pai, e as provações que nós enfrentamos, ó Pai, e que nós vivemos a cada dia.
Pai, mas que como cantamos agora há pouco, Senhor, que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos. Pai querido, que o Senhor, Pai, venha nos ajudar, Senhor, a tomarmos a realidade, meu Pai, que precisamos nos esvaziar, Deus, de nós mesmos, para que possamos ser cheios de Ti. Pai, é com temor, Senhor, e com tremor que eu quero proferir, Senhor, essas palavras, Senhor, que um dia foram transmitidas ao povo através do Senhor, Pai, da Tua boca, meu Pai. Face a face, Pai, aqueles homens ouviram os Teus mandamentos e os Teus ensinamentos, meu Pai, para uma vida de vitória e de conquista, meu Pai, mas não apenas terrena, carnal, mas uma vitória, Senhor, que nos leva ao céu. Oh Pai, uma vitória, Senhor, que nos liberta de nós, Senhor, e nos faz andar, oh Pai querido, em verdade, em retidão, em justiça, meu Pai, em intimidade, meu Deus, em consciência da nossa filiação, que nós não somos nada mais do que filhos de Deus, nós não somos nada mais do que amados de Deus, nós não somos nada mais do que escolhidos de Deus. Oh Pai querido, que é com essa certeza, Pai, e com essa confiança, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para receber, Senhor, as bem-aventuranças, Pai, para receber, ó Deus, os ensinamentos que vêm da Tua palavra. Oh Deus, eu louvo a Ti, Senhor, porque de riqueza e de glória Tu és formado. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor olhou para cada um de nós. Oh Pai, deixou a Sua glória e deixou o Seu trono, Pai, e veio aqui, Senhor, para que nós tivéssemos a oportunidade, Senhor, de ter vida. Oh Pai, vida em abundância, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos livres do pecado, de sermos livres do inferno, de sermos livres de nós mesmos, para que pudéssemos, Senhor, estar em Tua presença. Oh Pai, como reis, ó Pai, rainhas, príncipes e princesas, Senhor, assentados à Tua casa, meu Pai, comendo, Pai, nos saciando a Tua mesa, porque é para isso que o Senhor tem nos chamado. É para isso, Deus, que nós fomos chamados, para estar contigo, Deus, para sermos participantes do Teu reino e para servir. Oh Pai, então nos ensina, Pai, para que possamos ser servos melhores, para que possamos ser não somente ouvintes, Deus, mas praticantes da Tua rica palavra, Senhor, que penetra, Senhor, a nossa alma, o nosso ser, as nossas juntas e medulas, Pai. Oh Pai, o Senhor que esquadrinha, Deus, o nosso coração. Oh Senhor, e nos sonda e nos conhece. Não é nem menos que o Senhor, aquele que nos formou, Pai, que vem nos ensinar através da Sua palavra, Senhor. Oh Pai querido, que a Tua glória, Senhor, esteja sobre nós. Oh Pai, que as riquezas da Tua glória, Senhor, estejam sobre nós. Oh meu Pai querido, que todo achismo humano, oh Pai querido, toda sabedoria humana, oh Pai querido, seja deixada de lado, Pai, mas que o Teu poder que opera em nós, Senhor, através do Teu Santo Espírito, oh Pai, através da Tua palavra, possa frutificar em nossos corações, oh Pai, reinar e habitar em cada um de nós, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Deus. Oh, aleluia. Faz, Senhor, a Tua obra em nós, Senhor. Oh Pai querido, oh Senhor, como já ouvimos, Senhor, que o Senhor ama, Senhor, está perto, meu Pai querido, aqueles que têm o coração contrito e quebrantado. Pai, que possamos, Senhor, quebrantar o nosso coração. Oh Pai querido, ter em nós, Senhor Jesus Cristo, a certeza que nós somos necessitados, pobres, necessitados e dependentes de Ti, Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, aqui no livro de Mateus capítulo 5, nós não temos Pedro, Paulo ou João transmitindo uma palavra ao povo. Nós temos o próprio Jesus.
e observarmos o contexto, o momento que Jesus trouxe aquela palavra, nós vamos ficar ainda mais maravilhados. Então, tendo essa segunda oportunidade, eu vou voltar lá e vou pensar um pouquinho com você. Qual que era o momento, o aspecto bíblico, o momento bíblico que Jesus proferiu o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha está no livro de Mateus. Se os irmãos se recordam, o Senhor Deus ele ficou 400 anos sem falar com o povo. O livro de Mateus é o momento que Deus volta a falar. E ele não volta a falar simplesmente por outros profetas, mas ele volta a falar com o povo, em especial através da vida do seu próprio filho. E aquele povo que esperava ouvir a voz de Deus, eles esperavam ansiosamente o cumprimento de uma promessa, que era que? A vinda do Messias, do Salvador. Esse sermão do monte, ele pode ser encarado como plano de governo do Messias. E aquele povo, que não somente os discípulos, mas tinha uma multidão ali para ouvir aquela palavra, eles estavam envolvidos em um aspecto político também, como eu e você estamos hoje. E o que eles esperavam desse Messias? Quem eles esperavam? Eles esperavam um líder, mas não um líder somente espiritual. Eles esperavam um líder militar, eles esperavam um líder político que viesse fazer uma revolta ali, que libertasse aquele povo das mãos de Roma. Eles acreditavam que o Messias viria para trazer glória, mais do que na época de Davi, de Salomão, que o povo de Israel teve tantas riquezas e venceu tantas batalhas. Era esse o Messias que eles esperavam. Eles esperavam talvez um discurso triunfalista, como lá em Berlim Hitler foi lá e falou e atiçou a multidão e vamos guerrear, e o povo foi guerrear. Eles esperavam um discurso de vida ou morte pela pátria. É agora que Israel vai dominar o mundo. Era isso que eles esperavam. E aí eles se deparam com um homem chamado Jesus, que era o Messias enviado. Mas o plano de governo dele deixou a mente deles em confusão, porque ele na verdade não trouxe um discurso de guerra física, conquista material, riquezas em vida, mas ele trouxe um discurso dócil, de reconciliação, de submissão, de sujeição. Na verdade ele mandou jogar as espadas de lado. Ele transmitiu o oposto do que eles esperavam. Mas Jesus não os deixou confusos, porque ele esclareceu: o meu reino não é deste mundo. E aí ele começa o seu discurso exaltando aqueles que todo mundo desprezava. A primeira coisa que ele fala aqui é que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles são consolados. Imagina a cabeça daquele povo. Como assim? Não estou entendendo. Tá todo mundo falando para mim que é bom é sorrir, é ser feliz. Ele está falando para a gente que quem chora é bem-aventurado? Como assim? Para ser pior, na época de Jesus não era tão diferente de hoje. Se nós destacarmos no aspecto religioso, nós podemos destacar pelo menos 4 vertentes religiosas diferentes. Uma que você já deve estar cansado de ouvir falar:
fariseus. Os fariseus, eles eram tradicionalistas. Os fariseus, para eles, o que tinha importância eram os mandamentos. Para eles, o que valiam eram as obras. Só que eles se apegaram tanto a fazer e a fazer e a mostrar, que fora a lei que Deus tinha mandado através de Moisés, eles criaram muitos e muitos outros mandamentos. Mais de 600 mandamentos criados por eles mesmos. Então eles se sufocaram na tradição deles de tal maneira que, como disse Jesus, eles invalidaram os mandamentos de Deus. Eles se apegaram tanto à religião baseada em obras que eles se esqueceram de quem eles deveriam servir, de quem eles deveriam agradar. E aí, uma segunda corrente seriam os saduceus. Os saduceus, diferentemente dos fariseus, eles não se importavam tanto assim com a lei. Eles eram mais liberais, libertinos, podemos dizer que pouco espirituais. Esses homens, eles não criam em anjos, eles não criam em ressurreição. Na verdade, para eles a vida era aquele momento ali. Eu tenho esse dia, eu vou viver, não sei se eu vou ter outro, acabou. Então eles simplesmente abandonaram os ensinamentos de Deus. E aí tinha um terceiro grupo, que eram os essênios. O que esses essênios pregavam? Uma separação total da sociedade. Para você servir a Deus, para você ser servo de Deus, você devia se retirar do mundo, da convivência das pessoas e se isolar. Desses essênios, inclusive, surgem os monges. E aí, por último, nós tínhamos os zelotes. Os zelotes, eles eram os ativistas radicais. Eles eram os nacionalistas, eram os guerreiros. Eram aqueles que queriam resolver tudo pela espada. Então a gente pode dizer que tinha uma corrente tradicional, uma moderna, uma separatista e uma ativista. Acho que hoje a gente deve encontrar um pouco disso por aí. E aí eu pergunto para você, e Jesus? De qual corrente ele era? Aonde é que ele se encaixava? Ele era fariseu, saduceu, essênio, zelote? Quem era Jesus? Na verdade, o sermão do monte trazido por Jesus veio completamente contra aquele contexto. Porque, como eu falei, o reino dele não é deste mundo. Não é diferente hoje. Se você tentar pegar Jesus e encaixar nos costumes desse mundo, e encaixar na sabedoria deste mundo, e encaixar na religião desse mundo, só vai dar confronto. Jesus, ele veio dizer para aqueles fariseus que não importavam as leis cerimoniais, aqueles costumes externos, mas o que ele queria trazer para o povo era algo que viria do seu coração. Para os saduceus não adiantava viver aquela vida liberal, distante de Deus, porque existe sim um amanhã. E o isolamento, de que adianta você achar que você vai ser santo porque você está longe de todos? Aquele que é santo, aquele que é separado, ele continua santo e ele continua separado, independente de onde ele esteja e de quem sejam as pessoas que estão ao seu redor. O que muda a tua santidade não é o teu ambiente, é quem você é. E os zelotes, que queriam matar todo mundo, queriam pegar a espada. Jesus lembra que aquele que lançasse mão da espada, a espada também morreria. E aí Jesus vira para eles e fala assim: você tem que amar aquele que te odeia. Você sabe César, que está pegando todo o teu dinheiro no imposto e está deixando você sem nada para comer? Você tem que amar ele. Sabe Herodes, sabe Pilatos? Você tem que amar ele. Então espada? Não.
E aí, aqueles homens que ouviam quando Jesus professava, eles expressaram que ele falava diferente dos escribas e dos fariseus. Ele falava com autoridade. E aí fica fácil entender por que ele tinha autoridade para falar. Porque era o Criador, aquele que conhece o homem, aquele que formou o homem, aquele que sonda e esquadrinha os corações, que estava a falar. Não era uma sabedoria humana, não eram teorias humanas, o que o fariseu achava, o que o saduceu achava. Não era. Era aquilo que vinha direto do próprio Deus. Eu não sei se você observou aqui no versículo 5, ou no capítulo 5, logo no versículo 1, diz que Jesus veio da multidão, subiu a um monte e assentando-se. Só um minutinho. Pra gente, talvez, ler esse versículo aqui e falar que Jesus se assentou para transmitir aquele sermão, nós podemos ter uma interpretação errada. Você pode falar, nossa, mas por que Jesus ficou sentado? É porque ele ia demorar muito, então ele ia ficar cansado? É por isso que ele sentou? Será que ele sentou para ficar mais perto do povo? Nós podemos pensar isso olhando o nosso hoje de uma maneira equivocada. Na verdade, para os judeus, eles estavam acostumados, quando ia ser transmitida alguma mensagem formal, como se fosse uma lei, um decreto, um código de conduta, o mestre que ia transmitir, ele transmitia assentado. Então, quando Jesus ele se sentou, ele quis mostrar para aquelas pessoas que estavam ao redor, que conheciam esse costume, que ele tinha algo muito importante para dizer. Como eu disse, trazendo para o nosso contexto hoje, o seu plano de governo. E aí, diz que ele se assentou em um monte. Por que em um monte? Poderia ter sido em qualquer outro lugar. Por que em um monte? Como que o povo de Israel estava acostumado a receber as mensagens de Deus? Através da vida de Moisés, que subia em um monte, recebia a lei de Deus e passava para o povo. Jesus, quando ele subiu ao monte, ele quis mostrar que aquela ordem levítica, ela acabaria ali. Que a salvação pela observância da lei, pelas obras, ela seria destituída ali. E ele também quis demonstrar o efeito da cruz, porque ele subiu aquele monte para receber a maldição da lei que estava sobre todos nós, sobre eu e você, para ao descer dali, ele imputar a justiça que vinha de Deus para a salvação de todos os homens. Então, o nosso Deus, ele não faz nada por acaso. Ele pensa em todos os detalhes, ele pensa em todo o contexto. Quando ele quer falar com você, ele sabe como e ele sabe onde falar para te fazer entender. Não deixe de ouvir a voz de Deus. É Ele quem fala com você através do seu Espírito. Amém? Eu não sei se todos os irmãos estavam aqui no domingo. Nós falamos de algumas bem-aventuranças. Então eu vou fazer assim, eu vou passar bem rapidinho as que eu já falei, e aí quando chegar nas novidades a gente dá uma paradinha, tá bom? Então diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é o pobre de espírito para Jesus? Não é o pobre, coitado, necessitado, que não tem o que comer, o que vestir e nem pode falar. É aquele que se encontra numa situação de humildade e dependência de Deus, que deixou o seu orgulho e a sua independência, a sua sabedoria de lado, para se submeter a Deus
e ser herdeiro do reino de Deus. E aí ele continua: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Como nós falamos anteriormente, Ele é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação. Você não está sozinho e não tem tipo de tribulação que o Senhor não vai te alcançar. Não importa qual é o motivo do teu choro. Talvez o motivo do teu choro seja porque você está triste com uma situação aqui do mundo, da terra, o emprego, a família, alguma coisa assim. Talvez você até está triste, que aí isso seria de grande louvor ao Senhor, porque como nós cantamos aqui, liberta-me de mim, porque tem algo em você que te afasta de Deus, e isso tem entristecido o seu coração, e tem te feito chorar. Glória a Deus. O Senhor tem consolo, e tem vitória para você. Glória a Deus. E aí ele continua: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí nós falamos do manso, aquele que é afável, sossegado, dócil, pacato, não é briguento, encrenqueiro. E aí, o que vai acontecer com esse manso? Ele vai herdar a terra. Não tem ganhar ou perder. Quando você se coloca no centro da vontade de Deus, você só ganha. Aleluia. E aí, continuando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tem sede de justiça, se você quer se alimentar da justiça de Deus, você vai ser farto. Tem investimento que a gente faz que é investimento de risco. Esse não tem risco algum, porque o reino do Senhor, ele diz que é um reino de justiça. E aí agora com mais calma, onde nós tínhamos parado. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Entendeu o segredo, irmão? Você quer misericórdia? Quem aqui precisa de misericórdia? Levanta a mão assim: eu preciso de misericórdia. Todo dia, toda hora, todo minuto. Opa! E aí ele deixa claro que se você quer misericórdia, você tem que ser misericordioso. O que é ser misericordioso? É sentir a miséria do outro, é sentir a necessidade do outro, é se doer pela dor do outro, é ser bondoso, é ser piedoso, é ser caridoso. Aquele que dá a misericórdia, ele recebe misericórdia, ele alcança misericórdia. A próxima bem-aventurança diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Salmo 24, 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Qual que é o contrário de você ter um coração limpo? É ter um coração sujo. E como é que se suja um coração? Como que você deixa o seu coração sujo? Quando você permite que se alojem nele coisas que vão trazer sujeira, imundície, engano, coisas que vão te impedir de ver a Deus. Porque ele fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então o coração sujo não tem como ver a Deus. Um coração cheio de ódio, de rancor, de inveja, um coração sem misericórdia, ele não tem como ver a Deus.
1 João 3 diz assim: 1. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Você tem a esperança que você vai encontrar o Senhor Jesus? Você tem essa certeza no seu coração? Você sabe que a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui por acaso. Você não tem uma religião, não é um hábito humano, não é um costume humano, não é um social, não é uma brincadeira, uma diversão. É sério, é muito sério. Existe sim um reino preparado para mim e para você. Existe sim aqueles limpos de coração que vão ver a Deus. Então não se deixe contaminar. Tem tanta situação na tua vida que você enfrenta, que se você permitir, se você não se atentar, o teu coração vai ficar sujo. Ele vai ficar mal. Ele vai ficar distante de Deus. Você vai deixar de ser pobre de espírito. Você vai deixar de chorar aos pés do Senhor para lutar as suas próprias guerras. Você vai deixar de esperar a sede de justiça do seu Deus para querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Só que Ele é puro. E para conseguir vê-lo, para encontrá-lo, quem entrará no seu monte, quem entrará no teu santo templo? Os limpos, os puros de coração, os mansos vão herdar o seu reino. E aí ele continua: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? Ele está ali para restabelecer a paz. Se você vai apaziguar, é porque existe um momento de tribulação, um momento de conflito, tem alguma coisa ruim acontecendo ali. E o pacificador, ele vai trabalhar o quê? Para restabelecer a paz. O pacificador, ele não vai estar preocupado só com a sua vida, com as suas necessidades, enquanto o caos está ao seu redor. Ele não vai ser aquele que é o pacato, o quieto, enquanto tudo está em guerra ao seu redor. E mais ainda, ele não vai ser aquele que ajuda a causar a guerra. Como diz o ditado popular, que coloca lenha na fogueira. Ele não vai ajudar o negócio a ficar pior, mas ele vai usar a paz de Deus que está no seu coração, que excede todo entendimento, porque tem situação que não dá para entender. Fala assim, mas como é que eu vou ter paz aqui? Né? Mas dá. Como eu falei na mensagem anterior, quando a gente fala de bem-aventurança, para mim, para você que somos cristãos, não é uma palavra evangelística para você conhecer Jesus e se converter. Você já é filho de Deus, você já foi chamado, você já foi escolhido, você já está aqui. Isso aqui já está em você. Só que não acontece sozinho. Isso aqui não é habilidade natural, né? O homem não nasce bem-aventurado. O homem nasce amaldiçoado pelo pecado. Mas a partir do momento que ele se volta para Deus, ele é liberto dele mesmo. E ele tem condições, porque é o Espírito de Deus que habita em mim e em você que realiza essa grande obra. E aí ele continua falando que esses pacificadores, eles vão ser chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele estava trazendo aquele sermão do monte para trazer guerra ou para trazer paz? Para trazer paz ao espírito do homem. Romanos 12 diz assim: o amor
seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ainda bem que Jesus faz uma ressalva, né? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas isso não é uma desculpa para você usar e falar assim: eu tentei ter paz com fulano, mas não deu, né? Isso aqui você só pode aplicar, meu irmão, quando não deu mesmo, né? Quando você já fez a sua parte, quando você já se esforçou, né? Quando você já chorou, quando você já buscou em Deus, quando você já agiu com mansidão, né? Aí sim, porque a gente não pode esquecer, né, que tem muito cristão que usa a desculpa que a carne é fraca para ficar pecando. E, na verdade, quando vem essa palavra dizendo para você que a tua carne é fraca, não é para dizer, opa, tudo bem, é fraca. Não, é para te lembrar, é para te deixar em estado de alerta. Fala, toma cuidado com você, que você é perigoso, você é um fraquinho. Ou você se apega a Deus e se enche do Espírito de Deus, meu filho, não vai ter jeito. É isso que está dizendo para você. Não é desculpa para você ficar errando e, é porque eu sou fraco. Não. Não é para você permanecer na sua fraqueza. É para você se encher de Deus e vencer a sua fraqueza. E aí, continuando, hoje eu fiquei sem meu celular, não tem time. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Nossa, aí é bom, né? Pensou? Você ser injuriado. O que é ser injuriado? É a pessoa te afrontar, ela virar para você e ferir os seus sentimentos, sabia? É ferir o seu íntimo, lá, o seu coração. É falar para você, você é isso, você é aquilo outro. Um monte de coisa ruim, não tem nada de bom. E a maioria das vezes, um monte de coisa que você não é. Mas se isso acontecer, se alguém te perseguir, quando Jesus falava ali, ele estava falando aos discípulos, eles viveriam muitas perseguições. Ele estava falando ali com um povo que muitos iriam se converter, eles viveriam muitas perseguições. Mas Jesus falou o quê? Tenham calma. Não tem problema. Vão sim vir contra vocês, vão sim fazer mal a vocês, mas não se preocupem. Lembrem-se, o meu reino não é deste mundo. E vocês vão herdar o reino dos céus. É muito mais que isso. Ele avisou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tá fácil, irmão? Tá fácil? Tá fácil? Tá facinho seguir a Jesus. Tudo certo. Acorda de manhã, tá tudo lindo. Quando é de tarde, tá tudo lindo também. Nada acontece de errado, né? Todo mundo te aplaude porque você resolveu seguir a Jesus. Fala, que lindo. É isso que acontece? Quantas vezes você já teve que ouvir que você era um quadrado, que você era um besta? É sério. Que a igreja só tem gente que tem algum problema. Que se a pessoa não tivesse problema, ela não vinha para a igreja. Aí dá vontade de falar, então lá fora da igreja tem um monte de ET, né? Que ninguém tem problema lá fora da igreja. Eu não conheço. Né? Que o povo gosta de querer rebaixar, de querer dizer que quem está na igreja é porque está tudo ruim na vida, que se tivesse bom não estava. Com coisa aqui, quem está lá fora está melhor do que quem está aqui dentro. Quem está lá fora
Quando chora, chora como? Chora para o vizinho, chora para a mãe, chora para o pai. Chora para Jesus? E aí? E o efeito? E o consolo? E aquele abraço da mamãe e do papai? Consegue penetrar a alma e o espírito? A mãe deu a luz, mas não foi ela quem formou. E como fica aquele que está diante de uma situação de dificuldade, de afronta? Será que ele consegue ser manso de coração? Será que ele consegue permanecer tranquilo, calmo, dócil, quando está tudo ao contrário ao seu redor? Será que ele consegue ter misericórdia? Ou ele aproveita muitas vezes a sua posição para explorar as outras pessoas? Ou ele aproveita a sua situação para tirar algo de alguém, para se beneficiar? Se nós olharmos para o nosso país, nós temos fome, nós temos miséria à vontade, e nós temos recursos e nós temos dinheiro suficiente para reverter essa situação. E por que isso não muda? Porque não existe misericórdia, não existe a compaixão, não existe se colocar no lugar do outro. Na mesa do outro não tem comida, mas na minha tem, então tá tudo bem. O outro não tem o que vestir, mas eu tenho, então tá tudo bem. No versículo 12 ele diz assim, do Mateus 5: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você conhece algum profeta de Deus que se levantou nessa terra e não sofreu perseguição? E não sofreu injúrias, afrontas? Não sofreu calúnias? Calúnia é quando alguém te acusa de um crime que você não cometeu. E aí, para finalizar, ele continua no versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Você é sal. Sal, ele tem que ter as propriedades de sal. Ele tem os componentes que dizem que ele é sal. E essas bem-aventuranças que Jesus falou antes de dizer para eles que eles eram sal, eram os componentes que diriam: você é sal, você é sal. E o sal, de tantos efeitos que eu já falei na semana anterior, ainda tem mais um. Ele é influenciador. Ele muda a configuração de tudo. Pega um alimento e coloca o sal. Ele transforma, ele traz sabor. Ele faz você ficar com vontade de comer. E eu e você, nesse mundo, nós temos que ser influenciadores. Nós temos que provocar nas pessoas a vontade de estar em Deus, a vontade de estar perto de Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Como anda a sua luz? Onde é que ela está? Você tem feito ela brilhar, resplandecer? Quantas pessoas
pessoas você tem alcançado com a sua luz? E aí ele continua: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, não existe melhor forma, não existe melhor maneira de você alcançar alguém se não for através do seu testemunho. Aqui ele fala que você vai resplandecer diante dos homens para quê? Por quê? Para que eles vejam as vossas boas obras. As pessoas sofrem nesse mundo. As pessoas gostam de querer mostrar que estão felizes, gostam de postar coisas felizes no Facebook e no Instagram e sabe lá Deus mais aonde. Mas aquilo não é verdade. Aquilo é o que elas querem mostrar para as outras pessoas. Mas se você se aproximar das pessoas um pouquinho só, você vai perceber o quão infelizes elas estão, o quão depressivas, ansiosas, angustiadas, desanimadas, sem propósito na vida elas estão. Longe de Deus. Longe de Deus. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo aqui. Mas se você não esconder a sua luz, luz, lembra? Tem que ficar na parte mais alta, no melhor lugar da casa, no lugar onde ela vai iluminar o máximo de pessoas ao mesmo tempo. Deus te chamou para isso. Você é sal, você influencia, e você tem que ser visto, porque através da sua vida, através das boas obras do Senhor em você, outras pessoas vão querer desse Deus e vão glorificar o nome do Senhor. E aí, para fechar, ele fala assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E aí ele deixa um alerta: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você quer ser chamado de grande no reino de Deus? Ele está te mostrando aqui como fazer isso. Você deve cumprir os mandamentos do Senhor, e além de cumprir, você deve ensiná-los. E aí ele traz esse alerta para você exceder de alguma maneira a justiça que os escribas e os fariseus pregavam. E como você faz isso? O propósito dos escribas e dos fariseus era mostrar para os homens que eles eram servos de Deus, mas não da maneira certa, não com o propósito de salvação, com o propósito de vanglória, para que os homens falassem: eles, aquele ali é servo de Deus. Mas se você exceder essa justiça e esquecer de você mesmo, tem até um louvor que a gente canta que fala que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja. E se você se colocar nessa posição de menor, de pequeno, de aprendiz do Senhor, Ele vai te colocar como grande no reino de Deus. E Ele vai te dar força e graça, não apenas para cumprir os seus propósitos e os seus mandamentos, mas para poder distribuí-los, para poder ensiná-los, para alcançar mais vidas para o seu reino. Amém? Que você fique com essa palavra do Senhor no seu coração, que o Senhor continue abençoando a sua vida, meu irmão. As palmas ao Senhor.